Olá, senhores, muito bom dia, né? Muito boa tarde, muito boa noite a você que está nos ouvindo. Hoje a gente vem para o nosso sétimo episódio aqui do Mercado Sem Máscara. Vamos falar de debêntures, oportunidades, riscos e ganhos para a renda fixa, né? No episódio de hoje, né, nós vamos falar de um investimento que oferece retornos acima da poupança do Tesouro Direto, mas exige conhecimento e análise, principalmente na questão do risco de crédito, e são as debêntures. Você sabe como elas funcionam, os riscos, quais são as vantagens? Será que vale a pena incluir no seu portfólio? Fique com a gente que vamos destrinchar o esse tema no mercado sem máscaras, tá? O que é uma debênture? Debênture é um título de dívida emitido por uma empresa SA, pode ser uma empresa SA que tem um capital aberto, ou seja, ações negociadas na Bolsa de Valores, ou pode ser uma empresa SA que seja fechada, que não possui ações em Bolsa de Valores, tá? E essa empresa ela negocia debêntures para captar recursos para fazer um empreendimento, uma construção ou até mesmo obras de infraestrutura, tá? O investidor que compra uma debênture, ele está emprestando dinheiro, é como se fosse um banco. Seria muito parecido com o CDB. Você que está aplicando no CDB, você está emprestando para o banco e emprestar para alguém. Você que aplica numa NCI, você empresta para o banco e emprestar para alguém que vai fazer empreendimento imobiliário. Você que empresta numa LCA, está emprestando para alguém que vai aplicar ali na questão do agronegócio. A debênture você empresta para uma empresa, tá? Diferente dos CDBs, né, que são emitidos por banco, debênture vem dessas empresas, tá? Então, as principais características das debêntures são a rentabilidade. Normalmente, as rentabilidades das debêntures são altas em virtude dos riscos que elas têm, que é um risco um pouco maior. Elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas atreladas ao CDI ou indexadas em IPCA ou juros fixos. As debêntures também têm vários prazos de investimento. Pode existir debênture de 30 dias, de um ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, 3 anos, mas o mais convencional é de 3 a 10 anos, tá? Normalmente esses investimentos para 3 anos têm retorno de 170, 200% em cima do valor investido, 30%, 40%. Então, cada debênture você vai ter a sua ideia de ganho e receita. E aí você vai ter que ver o seguinte, você vai ter que ler um documento chamado prospecto, que é o documento da emissão de uma debênture. Esse documento, normalmente, ele não é um documento pequeno, é um documento grande e exige que o investidor faça a leitura para entender os riscos, as vantagens, as oportunidades, as formas de pagamento e saber que tipo de garantias tem nesse investimento, né? Então, elas podem pagar juros semestrais, né, que é o mais comum, ou anuais, tá? Entre as garantias das debêntures, a gente tem a garantia real, que é uma garantia normalmente em que a empresa vai alienar um bem cartório, né, para garantir os debenturistas em caso de liquidação da companhia. Nós temos debêntures que elas são quirografárias, né, ou sem garantias. Essas debêntures não têm garantia nenhuma, mas elas se tornam atrativas porque elas pagam uma taxa muito mais alta de investimento. Aprenda aí comigo. Em finanças não tem almoço grátis. Se alguém te promete algo muito rentável, é porque tem muito risco por trás, tá? Garantia real. A gente já falou, né? Subordinadas, garantias subordinadas, elas estão subordinadas, né, à questão das outras dívidas serem quitadas, né, como dívidas trabalhistas, dívidas com a União, né? E elas também vão ficar subordinadas, né, ao pagamento dos acionistas, né? Caso de falência da companhia, os acionistas recebem primeiro, depois é que você vai receber, tá? Uma coisinha, como eu falei para vocês, não existe almoço grátis finança. Então, se você for arriscar, arrisca uma parte do seu patrimônio, né? Se você gostar, diversifique em várias debêntures de várias organizações e empresas diferentes para você não estar colocando seu capital em um lugar só. O maior erro do investidor é ele observar que está ganhando muito em determinado momento. Ali tem aquela premissa, principalmente o brasileiro tem essa premissa, né? Time que ganha não se troca, né? E a gente acaba quebrando por causa disso, né? Ela tem também liquidez, né? Algumas são liquidadas no mercado secundário, mas a liquidez pode ser um risco. Qual? Às vezes você vai ter que ficar até o final da debênture porque ninguém quer comprar sua debênture. E se você tentar forçar a vendê-la no mercado secundário, você tem que vender com um preço mais baixo, tá? Se ela não for interessante, tá? As debêntures possuem características interessantes. Entre elas, as debêntures podem ser simples, ou seja, elas só pagam juros, tá? As debêntures elas podem ser conversíveis. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo. Petrobras, né, no meu exemplo,
emitiu uma debênture para construir uma refinaria, pegar recursos para construir uma refinaria. Você pode, né, no final dessa opção, dessa debênture, você pode receber os juros ou converter as tuas debêntures em ações da empresa Petrobras, tá? As debêntures, elas podem ser incentivadas, né? Ou seja, normalmente quando elas estão dentro dos setores de infraestrutura, como saneamento, energia, transporte, etc., o governo dá um incentivo, né? Se foi assinado em 2014 uma lei, dá um incentivo e você, o investidor pessoa física, não paga imposto, né? E você tem um tipo de debêntures que é chamada de permutáveis, né? Você pode optar por juros. Se você for optar em receber ações, você não recebe ações da companhia a qual você investiu, você vai receber ações de várias outras empresas que ela tem em tesouraria, né? Uma oportunidade de investir em debênture, por que ela é tão interessante, né? Primeiro, ela tem uma rentabilidade maior, muito maior do que o Tesouro Direto, muito maior do que um CDB e até melhor do que muitos fundos, né? Mas lembre-se, tem um risco, tá? Ela é bom para diversificar a carteira. Você que quer diversificar a carteira para ter uma rentabilidade maior na média dos juros, ela é interessante. Ela possui também isenção de imposto de renda quando incentivada, tá? E elas são investimentos diretos na economia real. O que é economia real, Paulo? Economia real é aquela economia que você coloca o seu dinheiro em empresas que vão trabalhar dentro do setor produtivo do país, né? Então a gente vê muito isso dentro da Bolsa de Valores, tá? Energia, né? Transporte, né? Logística, né? E etc. E os riscos das debêntures? Falei para vocês o risco de crédito. Normalmente é um risco maior, né? Porque é um risco de uma empresa SA. Você quer entender bem risco de crédito? Você desenha um triângulo num pedaço de papel, um triângulo. Lá no topo do triângulo, tu coloca o ativo mais arriscado com risco de crédito, que seria as notas promissórias. Abaixo deles as debêntures, né? Aí depois você desce ali com os securitizados, né? CRI, CRA, depois você desce ali com o CDB, LCI, LCA, depois você desce ali para a poupança e o último que seria o Tesouro Direto, que seria a base da pirâmide. Por quê? O Tesouro Direto, né? Você só vai pegar um calote se o país quebrar por inteiro e o governo ter que dar um calote geral, né? Então, o risco de crédito na debênture é alto, por isso que os juros têm que ser proporcional ao risco e tem que te pagar um juros bom, tá? Mas é um investimento interessante para diversificação de carteira. Risco de liquidez, né? Debêntures. Tem risco de liquidez? Tem. Algumas você só vai poder sair no vencimento, outras você pode sair, mas se você sair no mercado secundário, vai ter a diferença das taxas. Taxa praticada no mercado hoje, ela for maior do que a taxa do teu ativo que você está negociando, você vai ter uma perda financeira. Se for o inverso, você tem um ganho, tá? Ela tem risco de mercado? Sim, ela sofre com as oscilações dos juros. Se a taxa Selic sobe, se ela tiver atrelado ao CDI, o rendimento dela vai aumentar. Se a taxa de juros cair, o rendimento dela vai diminuir. O mesmo é verdade para outras, né, como a inflação. Ah, Paulo, mas se ela for prefixada, eu vou perder também com a variação dos juros? Perde sim, você perde, porque se você precificou, exemplo, a 14% e a taxa foi a 15, você perdeu essa diferença, entendeu? Então isso é uma situação, né? E a outra coisa é que ela também te ajuda a manter o teu poder de compra, tá? Mas um ponto principal da debênture, você tem que conhecer o que é o rating de crédito. Quem são essas agências que habilitam, né? Nós temos três agências internacionais que são muito famosas, que vão fazer a análise do rating de crédito de bancos e grandes instituições, que é a Fitch, a Moody's e a S&P, que a gente chama de Standard Poor's, né? Elas vão classificar. Quanto mais próximo do AAA, 3Azinhos, né? AAA, a debênture ela tem um baixo risco de crédito, ela te paga uma taxa mais baixa, né? Quanto mais distante, indo para o risco B e C, entrando nesses riscos especulativos, a debênture ela tem o maior risco de te dar um calote caso a empresa venha quebrar, e mais ela te paga uma taxa bem alta. Então, se a empresa não quebrar, não acontecer nada com ela, você teve um bom investimento rendendo bem alto para você, tá? E, né, um exemplo prático que eu posso dizer para vocês aqui seria, imagine que você tem uma debênture aí de energia, né? Essa empresa emitiu 1 bilhão e está pagando IPCA mais 6% com vencimento de 2030, né?
E você tem uma debênture de banco que está pagando uma taxa de CDI mais 2% ao ano, né? O prazo de 5 anos, o pagamento será semestral. Então, seriam exemplos, né, que a gente tem de como é que funciona esse tipo de investimento. Agora vem lá aquela pergunta: é qualquer investidor que pode investir em debênture? A resposta é não, apenas investidores agressivos, tá? Investidores com perfis arrojados. Algumas instituições permitem que uma pessoa com investidor com perfil moderado aplique, mas não são todas, tá? Não são todas. E são investimentos de longo prazo. Não pense aí em botar numa debênture e tentar resgatar em 30 dias, que não vai ser uma coisa muito legal. Lembrando que você paga IOF se conseguir resgatar até 30 dias, né? As debêntures que não são incentivadas, até 29 dias, né? E você pode pagar de 22,5% a 15%, né, de imposto de renda, né? E no restante do tempo, né? Lembrando que acima de 2 anos você só paga 15% de imposto, né? De 1 a 6 meses, 22,5%, de 6 a 12, 20%, de 12 a 24 você paga 17,5%, acima de 24, 15%, né? Então, essa é uma ideia. Debênture é um bom investimento, mas ele requer uma cautela do investidor, uma leitura para entender quem é a empresa, quem é o risco, quais são os riscos envolvidos, tá? Hoje nós falamos sobre debêntures e investimento de renda fixa que pode oferecer retornos acima da média, mas exige atenção ao risco de crédito e liquidez. Onde você vai ver isso? No prospecto, tá? Avaliar a saúde financeira da empresa, a emissora também é importante. Escolher boas oportunidades pode ser a chave para um bom investimento. Lembrando que aqui também tem uma condição. A CVM ela proíbe que no IPO, né, na primeira oferta pública de uma debênture, o assessor de investimento, o gerente do banco ou gestor de carteira, né, o CNPI, o analista, eles falem sobre a empresa. Eles não podem ter seu parecer, não pode dizer se o investimento é bom ou não, porque eles são vítimas, né, de pagar uma multa, né, para o órgão regulador. Todas as informações, né, do produto vêm no prospecto de emissão. Enquanto o prospecto estiver ativo, enquanto o prospecto estiver andando, nenhum profissional de mercado pode falar, tá? Tecer nenhum comentário sobre o papel, segundo, né, a própria CVM, que é o órgão que regula. Após a emissão, após a entrada do ativo no papel, aí os profissionais de mercado podem falar o que for e até os que são têm certificação para desenvolvimento de relatórios podem escrever. Fora isso, tudo se restringe ao prospecto. Lá dentro o parecer da auditoria que foi contratada, que normalmente é uma auditoria internacional, né? Essa auditoria ela tem um respaldo muito grande, por exemplo, como a FUT, a Media Standard Poor's, aquelas auditorias internacionais que eu citei anteriormente, casa de rating, né? Elas são centenárias, então elas são muito respeitadas no mundo inteiro, tá? Um abraço, senhores. Vamos esperar o próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.